e dar a oportunidade dos irmãos que têm perguntas. Me parece que tem alguns aí que anotaram algumas perguntas. O pastor Rodrigo tem um caderno escrito lá de perguntas. O ano passado eu pus ele na plataforma e falou: esse ano eu me vinco, eu fico lá embaixo perguntando. Então, o senhor quer começar, pastor Rodrigo? Por favor. O pastor Rodrigo, quando mostrou o curso, ele correu aqui e já agarrou, irmão. Se outra pessoa quisesse, adeus. Ele falou que vende ele comprou por 500 e vende por 1.000 para quem quiser. Esse é empresário. A pergunta pode ser direcionada a qualquer um dos. É baseado no que foi falado. Acho que o microfone não está funcionando. Eu acho que eu estou falando baixo. Agora, pode falar. A minha pergunta é sobre a abrangência da graça. Uhum. Foi falado sobre o teletestai. Acho que o apóstolo Paulo faz uso desse instrumento jurídico ali em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Se olhar no contexto hoje, se eu falar para o pastor Eugênio, eu vou pagar suas dívidas, eu vou ficar feliz. Essa abrangência é para o passado, mas eu não estou dando crédito para o futuro, como dívida passada. A graça é manifestada em alguém. Porque foi dito aqui também, não lembro quem, que fez a menção sobre alguém servir a Deus durante 40 anos e no último momento ele perder, ele cair da graça. E disse mais outra pessoa que durante 40 anos teve uma vida devassa no último momento. Então citou a figura de alguém que caiu da graça. Aí a minha questão é, Deus leva em conta o último ato. Como assim o último ato? Eu estou dirigindo meu carro e fiquei nervoso, falei um palavrão, vi uma carreta, me esmagou e me matou. Não tive tempo de pedir perdão. Então eu caí da graça pelo pedir a salvação pelo último ato. Ou a salvação tem uma abrangência, a graça tem uma abrangência tanto do passado, do presente e para o futuro. E já incluído nesse pacote, é possível cair da graça? Porque se vem de Deus, não é de mim, eu posso decidir sair da graça? Excelente pergunta. Para quem que é a pergunta? Qualquer um. Então vamos deixar o pastor César, né? Eu quero agradecer, louvar e exaltar. Mas vamos lá. São muitas coisas, né, que ele falou, mas são importantes. Primeiro, eu vou ler para basear minha resposta em João 10, 29. Diz assim o texto, palavras de Jesus: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É possível perder a condição de salvo? É, mas ninguém pode tirar uma ovelha das mãos do pastor. Eu falei, como é possível então? Só é possível se a própria ovelha quiser virar as costas. E tem um nome no texto grego para isso, que a gente chama de apostasia. Então, quando você comete o pecado da apostasia, e a apostasia está ligado, o prefixo apó do grego está ligado a virar as costas. Quando você vira as costas para Deus. Então, a Bíblia de Jesus disse assim, ninguém pode arrebatar as ovelhas, todos que o Senhor me deu, eu não lembro qual o texto, ninguém arrebatará das minhas mãos. É verdade. Nem o diabo, ninguém pode arrebatar das mãos do pastor. Mas se a ovelha quiser sair, ela sai. A porta da graça está aberta para você entrar e está aberta para você sair. Você pode sair. Então, é possível cair da graça? É. Como? Cometendo apostasia. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 histórias. E por que ele conta as 3 histórias? Porque o texto no verso 1 começa dizendo que Jesus assentava-se com pecadores e comia com eles. E as pessoas começaram a cercear Jesus, dizendo, ele é pregador, mas come com os pecadores e tal. E Jesus conta 3 histórias. E por que ele conta as 3 histórias? Para explicar quem é digno de se assentar à mesa com Deus. É por isso. Ele conta uma ovelha que se perdeu, uma moeda que se perdeu e um filho que foi embora. A ovelha que se perdeu era uma de quantas? 100. 1%.
a moeda era uma de 10%, e um filho era um de 2, 50%. Obviamente, o que vale mais é um filho, não exatamente a moeda ou o carneiro, né? Mas o carneiro, a ovelha, ela se perdeu, ela sabia que ela estava perdida, mas ela não conseguia voltar. Ela precisava de ajuda. A moeda, a dracma, é uma moeda. Moeda é inanimada. Moeda nem sabe que está perdida. Eu não sei se você já foi pregar o evangelho para alguém que nem sabe que está perdido. Tem pessoas que nem sabem que está perdido. Essa pessoa precisa de ajuda. Mas o filho, ele foi embora e o pai não foi atrás. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher foi atrás da moeda. Mas o filho foi embora. E o pai foi atrás? Não. Agora o que vale mais? O filho, uma moeda ou a ovelha? O filho. Então, é esse arbítrio que nós falamos. O filho foi, virou as costas e saiu. Aí ele caiu em si, aí ele voltou. Quando ele voltou, recebeu novamente o status de filho. Então, ninguém arrebata as ovelhas de Jesus das suas mãos. Ninguém. Agora, a apostasia é um problema. Então, esse tipo de pecado que o senhor falou, eu fui lá, o cara me fechou, eu falei, não. Isso é um sintoma de quem não está bem espiritualmente. Porém, isso não basta para arrebatar alguém das mãos de Jesus. Eu creio que o homem perde a salvação, é possível, mas dá trabalho, meu amigo, porque você tem que virar as costas para Jesus e sair fora. Isso é apostasia. Diferente disso, são fraquezas. O apóstolo Paulo falou, miserável homem que sou, com a minha cabeça eu entendo, mas nos meus membros eu vejo outra coisa, mas ele não está fora da graça. Ele está num processo de conversão, de crescimento, doutrinário e tudo mais. Não sei se me fiz entender, tudo bem? Ok? Tem outra pergunta no time? Vamos lá, dá para ouvir. Não, perfeito. E a última pergunta que eu faço, que baseado nessa resposta, eu digo o seguinte, então o último ato, que eu entendi, o último ato em si, desde que não há uma apostasia, ele não é determinante para a salvação, não. Deus sabia que se eu vivesse mais meia hora eu iria me arrepender, ia pedir perdão, ok. Aí a última pergunta é, se esse ato, talvez seja até, ao invés de eu gritar com alguém no trânsito, seja o suicídio de alguém que está com depressão. É o último, Deus sabe. Okay. Eu não estou falando do ímpio, estou falando de um crente piedoso. Esse assunto é complexo, merece todo respeito. A pessoa que quer se suicidar, a pessoa que se suicida, ela não queria tirar a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento dela. Então é muito complexa essa questão. Tem várias formas de suicídio, onde você pode inclusive se arrepender. Você tomou veneno de rato, demorou 4 horas para morrer, então você se arrepende. Você pulou do prédio, demorou 5 minutos para morrer, agonizando, então você dá tempo de se arrepender. Há outras maneiras que é muito mais rápido, que eu não posso questionar. Mas salvação é departamento de Deus. Só Deus pode falar isso. Eu não tenho ferramenta para falar. Esse é salvo, esse não é. Deus é o Salvador. Então, uma boa ideia é não se suicidar. Porque você vai... É tão complexo que a gente não tem resposta. Não faça isso. Agora, se lá no céu vai ter alguém que em se suicidando tentou um suicídio, conseguiu e perdeu a vida e vai ser salvo, não duvido não. Assim como no inferno também. Então, eu digo que salvação é com Deus, não cabe a nós. Algum mais quer falar, acrescentar mais alguma coisa? Quer acrescentar, pastor? Quer acrescentar alguma coisa? Na primeira pergunta do pastor, o senhor falou ilustrantemente sobre os 2 filhos dentro da casa. Quem era o mais errado? O que saiu da casa e tomou uma posição, ou que estava dentro de casa e não tomava posse? Tinha 2 dentro da casa. O grande problema, toda a versão, isso eu disse também de uma forma muito, muito ilustrante, foi que para toda a situação houve uma reação, mas para o filho que saiu, não. É muito exigido também do pastor nesses dias, pastor. Até acontecer isso com membro e tal, e a gente não pode expor a vida de ninguém diante da igreja. Existe uma ética, a gente não expõe problema de ninguém diante de ninguém.
E o pastor enfrenta muito uma cobrança de, não, mas e aquele irmão? Como ser confuso do Você é a pastor. culpa do pastor. Então, e aquele irmão? Foi embora. Não, eu penso assim, se o cara crescidinho, ele tá com problema existencial, tudo bem, o pastor não dá apoio, não sei o que, tal. Mas se é frescura, porque acontece muito. Se é frescura, o cara é obreiro, não sei o que, aí tá chateadinho porque não sei o que, tal. Eu tenho filosofia comigo. No ministério, a gente corre com quem quer correr, anda com quem quer andar e para com quem quer parar. Eu não sou dono da vida de ninguém. Então, você quer voar, vamos voar junto no ministério. Você quer correr, vamos correr. Eu estou aqui para te ajudar. Você está fraco, mas está andando, vamos caminhar. Ah, eu não quero mais. Tá bom. O seu pastor é Jesus, é o veículo do teu Salvador, cara. Então, a minha posição aqui é só estratégica. Eu só sou um irmão igual a você. Então, Aí fica essa pergunta, né, pastor? Porque muitas das vezes a gente enfatiza aquele que fraquejou e saiu, mas esquece daquele que está dentro não fazendo nada e não tomando posse. E ainda quando voltou caído, ainda foi questionar o pai. Poxa, eu estou do lado, não faz e cobra. Porque o segundo filho não fez e ainda foi cobrar o pai. Olha, eu estou aqui dentro. O pai quase olhou para ele e falou assim: eu prefiro o teu irmão, que foi, assumiu e voltou, do que você que está do meu lado não faz nada. Pode perguntar. Pode perguntar. Esse microfone está aberto na frente. Qual a conjectura que os pregadores fazem dessa nova geração que tem disponibilidade das mídias para ter acesso ao Evangelho? Temos coisas boas sim, mas também temos muito conteúdo negativo, heresias. Então, qual é a conjectura que os pregadores que nasceram, cresceram, digamos assim, na old school, né, do Evangelho, que vieram de seminários, de encontros, de igrejas, de escolas bíblicas, qual a conjectura que vocês fazem dessa nova geração que está procurando nas mídias o acesso ao Evangelho, aos estudos, ao conhecimento da palavra? Direciona para alguém? Eu gostaria de responder, pastor. Eu creio que apenas mudou a maneira de você ter o approach ao Evangelho, você se aproximar ao Evangelho. Lógico, na minha época, eu comecei a pregar com 13 anos, então você pode pôr 44 anos atrás. Nós tínhamos uma maneira era de ouvir o pregador. Ontem ainda foi citado aqui, na minha época ainda era fita cassete, Decásio Takayama, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, né? Então, aquela fita, o seu desejo de pregar, um versículo explanado, te fazia correr atrás e pesquisar. Hoje, a nova geração, e outra, na minha época, na nossa época também, tinha apostasia. Tinha como tem hoje. Hoje, o jovem, ele tem mais facilidade, né, para encontrar as coisas, para pesquisar, para descobrir, seja na internet, né, que os cursos hoje que estão vendidos na internet, na nossa época você não tinha como fazer isso. Ou você ia para a escola, ou você recebia uma apostila, se eu não me engano, acho que já tinha alguns cursos apostilados. De vez em quando vinha pelo correio, você mandava. Então a única questão hoje é, o jovem, por mais que ele tenha acesso, é ele procurar, tem base bíblica ou não? Se tiver base bíblica, que é a referência, o jovem vai se aprofundar naquilo e vai ser bênção. O problema não é a mídia social. O problema é o evangelho apostático que se prega ou através da mídia, ou na televisão, ou na minha época, nas leituras de jornais que você lia nos jornais. Então eu creio que a única questão para mim hoje é se o jovem realmente, se ele tem desejo, ele vai procurar o que é sadio. E a nossa juventude hoje
eles são bombardeados, não apenas por aquilo que não presta, mas também por aquilo que é bom através da mídia. Tem muita coisa boa na mídia. E o problema é, a nossa juventude é polêmica. Né? Hoje, você, por ter muito acesso, se tornaram polêmico. Tem um vídeo que eu vi no Instagram, acho que os pastores acompanharam, eu acabo olhando algumas coisas do Instagram e vídeos, até por causa da mídia da minha igreja, como o pastor Sérgio faz aqui, todos nós. De uma menina que tentou falar sobre como pôr as fotos quando a igreja está vazia. Não sei se alguém viu. Ela sofreu uma enxurrada de comentários negativos. Alguém dizendo assim, não, se a igreja está vazia, põe a igreja vazia. Por que você vai mentir? Mas a questão não é essa. Ela só queria instruir o melhor ângulo para tirar foto, melhor ângulo para não mostrar uma igreja tão vazia, para que você pudesse fazer a propaganda, porque eu tenho que lembrar, a mídia é a propaganda. Você já comprou um produto para usar no cabelo, ou a propaganda te enganou? Claro! Algumas vezes você pode estar indo numa igreja que você acha que vai estar lotada e ela está vazia. Mas foi a isca para te trazer. Se o evangelho que se prega ali é algo que mexe com você, você vai voltar não porque a igreja está cheia ou vazia. Você vai voltar por causa do poder do evangelho. Então, a conexão, eu acho, com a juventude, a mídia nos ajuda muito a trazer eles para a igreja. A questão é, o que eu estou apresentando dentro da igreja que vai manter ele na igreja? Eu queria também acrescentar que na dúvida, por exemplo, você vê um conteúdo, está na dúvida, pergunte ao seu pastor, pastor, o que o senhor acha disso? Eu recebo várias perguntas, pessoas perguntando, o senhor concorda? Está de acordo com isso ou não? O seu pastor vai avaliar, porque você mesmo falou, a geração mais antiga. Para que tem essa geração mais antiga? Estão ultrapassados? Ou será que eles têm mais experiência que pode ser perguntado para eles e tentar avaliar, não é? Então, na dúvida, pergunte. Essa é a melhor coisa. Tem alguém aqui na frente. Sim, pastor Eli. Pastor César, o senhor pensa sobre algumas questões sobre a questão da libertação na área de categoria de demônios, que vai de território até familiares. A gente mora na região de São Francisco e muitos pastores falam que ali tem uma potestade muito pesada e vai descendo a escala até demônios. Qual é a fonte dessa informação? Não, é comentários. As pessoas... Então, mas baseado em que eles falam isso? Assim, baseado no livro de Daniel, às vezes, né? O livro de Daniel não fala que lá em São Francisco tem alguma coisa. Não, então, mas eles pegam e linkam o que aconteceu, a batalha espiritual, com o mundo atual de hoje, a nossa realidade, a nossa geografia atual. Tá. Vamos lá. A batalha espiritual da Bíblia, existe batalha espiritual, mas está na Bíblia, lê Efésios, tal, é isso. As pessoas querem dizer que o mal, ele está organizadíssimo, num esquema que tem, tipo, sedes, subsedes e regionais e não sei o que lá, e diretoria, e na cabeça dessas pessoas, por alguma razão, o diabo fica no inferno. Eu não sei de onde saiu essa informação, que o diabo fica no inferno. Tipo, o inferno é um quartel-general do diabo, e o diabo de lá é que ele atende. E aí tem reuniões com os demônios e tal. Bom, isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. O diabo nunca foi no inferno. Não tem acesso ao inferno, nem nada disso. Tal, eu não vejo essa organização. Há um dualismo na cabeça dos irmãos dentro desse assunto. Quando eu falo dualismo, é assim: eles entendem como sendo o reino do bem liderado por Deus e o reino do mal liderado pelo diabo, e eles dois estão, e o campo de batalha é aqui na terra, entende? Então a gente está
aqui e tal, e do jeito que eles falam, eles são coiguais. Do jeito que fala, é coigual. É num nível que se Deus cochilar, o diabo fala, sentei, acabou, perdeu, agora e tal. Só que não, a Bíblia não trabalha com essa possibilidade. Por exemplo, na Bíblia tem algum momento onde o diabo está cooptando alguém para fazer parte do time dele em algum momento? Não. Isso é a cabeça das pessoas. Entendeu? Eu fiz um pacto com o diabo, não sei o que, mas na Bíblia tem o diabo tentando fazer pacto com alguém, tentando falar, estou montando um time aí, eu acho que se você vier para o meu time, vai, hein? Já vou e tal. Não tem isso na Bíblia. Isso é a cabeça das pessoas. Então, o demônio, o diabo da cultura cristã não é o diabo da Bíblia. O diabo da Bíblia não tem esse esquema todo aí. O diabo da Bíblia, qual é a filosofia do diabo na Bíblia? A filosofia do diabo é o seguinte, ele é um louco, que ele rompeu com Deus e ele sabe que não tem mais saída para ele, por conta das razões que nós falamos aqui, inclusive. E a filosofia do diabo é o seguinte, se não tem para mim, não tem para mais ninguém. Já que eu estou perdido, eu vou tentar fazer a maioria se perder. Só isso. Ele não está tentando ganhar de Deus e ele já sabe que ele está condenado. A Bíblia diz que ele já sabe que ele está condenado. Já sabe que ele tem pouco tempo. Então, a filosofia dele é acusar todo mundo e falar, já que eu fui, então vai todo, quem eu conseguir levar, eu levo. Essa é a satanologia bíblica. Agora, aquela que o diabo tem reuniões mensais, que lá no Triângulo das Bermudas tem um negócio chamado Leviatã, que lá, aqui em São Francisco tem um demônio chamado não sei o quê. Aí quando você vai perguntar, eles falam, qual é a fonte? Eu falo, não, o próprio demônio fala. Quando você vai conversar, o próprio demônio fala, não, o diabo não era o pai da mentira. Como que eu vou fazer teologia em cima de uma fala do demônio? Não tem sentido nenhum. Então o que o diabo fala não importa para nós. Mesmo que fosse verdade, mesmo que seja uma pessoa endemoniada mesmo, e mesmo que o demônio fale qualquer coisa, aquilo ali não vale para nós como doutrina. Então, eu não consigo enxergar essas castas, essa coiseira toda aí que o pessoal, Rebecca Brown, Mary Baxter, lá no Brasil, a menina que rapou a cabeça, como chama? Antigamente, a Valnice Milhomens, Daniel Mastral, esse pessoal aí, a Mary Baxter escreveu que o inferno tem o formato de um corpo humano. Eu falei, como que você sabe? Eu falei, eu fui lá. E como é que você conseguiu voltar? Como você vai para o inferno e entra e tudo bem? Ele falou que lá no inferno tinha barata. Mas o que uma barata fez? A esposa já não quer ir para o inferno. Exatamente. Por aí eu estou fora. Então, esse tipo de demonologia ou satanologia está comprometida. Não é bíblica. Então, o Satanás que nós cremos que ele existe e opera é o da Bíblia. E ele está condenado. O inferno que nós cremos tem que ser o do texto. A condenação é a do texto. Então, é carente de textos. Quando você... 2, 3 perguntas que você faz com esse pessoal, desmonta o baralho de cartas rapidamente. Tá ok? O problema é que o pessoal lê muito livro e não lê a Bíblia. Esse é o problema. O diabo da Bíblia só faz o que Deus permite. Antes de atacar Jó, teve que ir lá pedir permissão. E esse mundo não é Deus de um lado, diabo do outro. Esse mundo é de Deus. Quem controla é Deus. O diabo não faz nada sem a autorização de Deus. E o diabo não é o mal. Porque as pessoas entendem que Deus é o do bem e o diabo é o do mal. O diabo não é o mal. O mal, não existe o lado, Deus é positivo e o negativo, tipo Jung e Yang. Só existe Deus. Pastor, mas existe o mal? Existe o mal, mas o mal, ele é resultado, até a pergunta do filho de uma irmã que fez, que eu não lembro, seu filho. O mal, ele é o resultado do nosso arbítrio mal utilizado. E aí gera o mal. Mas o mal não é um ente. O mal não é uma pessoa que está num lugar e fala que é o mal. Deus é o bem, esse aqui é o mal.
E o diabo também não é um mal, ele pode ser o diabo, tudo bem, na Bíblia ele é apresentado como a mais malvada das criaturas, é verdade. Mas ele não é um mal. O mal é como, pensa na ferrugem. A ferrugem não existe sozinha. Para a ferrugem existir, tem que ter o ferro, tem que ter a oxidação, tem que ter o oxigênio. Senão ela não existe. Ela é a deterioração, falei certo? Deterioração do ferro. Assim como o mal é o resultado do livre-arbítrio mal utilizado. E aí você assume ser mal. Mas não é que o mal te pegou, o mal te... Não. E como eu sei disso? Porque no fim você vai ser julgado. Se você vai ser julgado, a culpa é tua. Isso aí. Beleza? Eu só gostaria de completar uma coisa. Imagina o pessoal olhando o que foi falado aqui, o endemoniado de Gadara. A organização que eles não iam colocar para aquele homem. A organização ali estava clara, se eu colocar na questão da organização. Ou ali então tinha um principado, ali os demônios atuavam dessa maneira, daquela outra. O que foi de encontro àquele endemoniado, e para mim, né, até ouvindo o pastor César falar, e a gente falando, e ouvindo vocês ministrar, se você acorrenta um cara nu no cemitério, o que você deseja para ele? A morte. A graça sai do território judeu. Gadara é gentil, por isso que eles criam porcos. Sai do território judeu, atravessa uma tempestade, para entrar no território gentílico, para libertar um homem. Jesus libertou ele com amor. A tal ponto daquele homem se torna, lógico, nós sabemos, o evangelizador de Decápolis, mas aquele homem dizer para Jesus assim: deixa eu ir com você. Porque talvez na mente daquele homem o problema era o local. Mas Jesus diz o que para ele? Volta para tua casa. Então algumas vezes o problema não está na Califórnia. Está em nós, igreja, que achamos que o principado lá é maior do que o Deus que nós servimos. Pastor, a gente vê muitos pastores para chamar a atenção e às vezes até ministrarem cursos sobre essas questões. E assim, eu creio da forma que vocês estão dizendo, mas de forma geral, as pessoas colocam isso dentro de uma plataforma, dentro da igreja, como ensinamento. Muitas pessoas creem por falta de conhecimento e sabedoria. Então, aí é falta de texto. Nós precisamos voltar a sermos conhecidos como os homens e mulheres da Bíblia. É a Bíblia, é o texto. Ah, o diabo não sei o quê, tem poder. Se é para mim, eu falo, puxa, não sabia disso. Qual que é o versículo? Não sei o que, não tem. Então, vai, diga. Aquele livro do Atman ali, Poder Latente da Alma, fala muito da questão psicológica. O senhor acha que hoje tem pessoas trabalhando com muita psicologia a ponto de fazer pessoas caírem, a ponto de até fazer uma leitura da pessoa e ela falar palavras que parecem com revelações e está enganando o povo? Só não pela unção do Espírito Santo, mas pelo conhecimento psicológico, técnicas? Se é para um conhecimento psicológico, eu não sei, mas eu sei que no último dia as pessoas vão falar isso para Jesus. Em teu nome eu fiz tudo isso. E Jesus vai dizer para essa pessoa, mas o céu não é para você. Não, mas em teu nome eu fiz um monte de coisa legal. Mas o céu não é para quem fez um monte de coisa legal no meu nome. Eu não te conheço, nunca falei com você. Você nunca falou comigo. Então, não tem como. Então, é possível. Mas a salvação vem pelo Salvador. Então, a comunhão que nós temos com o Salvador. E se nós temos realmente comunhão com o Salvador, isso transforma o nosso jeito de ser gente. Então, uma pessoa que foi transformada pelo Salvador de verdade, não vai entrar num expediente desse. Não vai causar um negócio desse. Mas Jesus disse que no último dia vai aparecer esses caras, Senhor, em teu nome construímos assim, não sei o que e tal. E Jesus vai dizer, não importa o tamanho do prédio que você construiu, bicho. Eu quero saber onde está o alicerce. Então, é isso. Pastor,
Pastor César Cavalcante, posso fazer uma pergunta para o senhor? Deixa eu te achar. Pode. Atrás. Tá, pode. Eu sou pequeno mesmo, desculpa. Graças versus mérito. Uma pergunta. Falamos muito sobre a graça, ontem foi falado, hoje foi falado, e foi incrível, aprendemos demais. Só que a graça tem que ser separada do mérito, o mérito da graça. Um exemplo, vou usar o pastor Sérgio como exemplo, é meu amigo, o pastor Sérgio. O pastor Sérgio viajou muito tempo para Atlanta, 8 horas, né, pastor Sérgio? Indo e voltando, é isso? Indo e voltando dirigindo. Aí alguém vai dizer, não foi o mérito, é a graça. O pastor Sérgio tem nenhum mérito nesse trabalho. Trabalhou. Pastor Rodrigo foi meu pastor presidente. Eu fui secretário do pastor Rodrigo por algum tempo, em uma igreja pequena. E hoje o pastor Rodrigo tem uma catedral com mais de 300 pessoas, várias congregações. Isso é graça ou é mérito dele? Queria que o senhor me explicasse. Porque tudo hoje a pessoa fala, o pastor construiu por causa da graça. O pastor Sérgio viajou por causa da graça. Fulano por causa da graça. Há uma diferença, não podemos separar a graça e o mérito, pastor César? Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Graça tem a ver com a redenção, tem a ver com a salvação. Tudo isso que você está falando é importante, mas isso tem a ver com galardão. Aí existe mérito, sim, no galardoamento. Mas veja que interessante, a sua pergunta é muito importante. É possível que alguém, o senhor falou muito do pastor Rodrigo, glória a Deus pela vida dele e tal, mas é possível que exista alguém 10 vezes maior do que o pastor Rodrigo, cujo mérito seria maior e não vai receber o galardão. Por quê? Porque se perdeu. Então, a graça salva, o galardão coroa o salvo. E Jesus Cristo disse em Apocalipse 22, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo as suas obras. O galardão não é dado por anjos, não, dá para os anjos, os anjos distribuem. Imagina, uma fila indiana, porque ele fala assim, para dar a cada um. Cada um de vocês, cada um de nós vai ter um dia em particular com Jesus. É Jesus que é o galardoador. Não são os anjos, não são os 144 mil, não são os apóstolos, não, é Jesus. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, tem gente que nem entra na sessão de galardoamento porque não foi salvo. Como eu falei agora há pouco, então não fizemos um monte de coisa. Eu falo, a salvação não é para quem fez um monte de coisa, não é mérito. Salvação é graça. Não fui salvo, estou do lado direito lá dos bodes de ovelhas, eu sou das ovelhas. Então tá bom, foi salvo. Terminou a jornada, fechou a porta, tá bom. Foi salvo mesmo, tá do lado direito. Agora vamos falar sobre galardão. Então, primeiro a graça é salvadora. O galardão, que aí o senhor te chamou de mérito, é o seu trabalho e tal. Por exemplo, há um galardão especial aos mártires na Bíblia, né? Há um galardão especial para os missionários na Bíblia. Então aí a gente vai falar sobre galardão, não tem a ver com a salvação, tem a ver com galardão. Okay? Eu falo no sentido, pastor César, que as pessoas espiritualizam tudo. Vou dar um exemplo, o senhor estudou, o senhor se dedicou, e hoje o senhor tem a sua faculdade, o seu núcleo de teologia. Isso é a graça ou o senhor tem o seu mérito também? Tem, porque o senhor se esforçou, estudou para isso, passou a noite sem dormir, nesse sentido. A graça só me salvou, a graça salva. A graça tem a ver com a minha redenção. Agora, eu estudar, não sei o que, a graça me educou, a santificação e tal, mas agora, por exemplo, é muito difícil falar da gente, né? Cada um tem, como eu disse agora há pouco, quem não investe no conhecimento tem de lidar com a ignorância. Hoje em dia, eu estou falando aqui, cada um tem um aparelho na mão que pode pesquisar tudo que eu estou falando, se é verdade ou não. Tal palavra no hebraico, não sei o que lá. Você vai lá e coloca lá. Você não precisa nem digitar, só aperta um botão que ouve, que eu falei, e pesquisa se é verdade. Antigamente não era assim. Então, essa busca pelo conhecimento é problema teu, cara. É problema teu. É você que corre atrás. Então, isso tem a ver com recompensa. Graça tem a ver com salvação. E mérito é importante, obra é importante, tem a ver com recompensa. Quando Paulo estava com o espinho na carne, pediu para Deus tirar aquele espinho dele,
O Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ela tem a ver com a salvação? Ou, por favor. Esse texto realmente é complexo, né? Difícil, o que é o tal do mensageiro de Satanás, o que é o espinho na carne e tal. Ainda bem que a pergunta não é essa. Mas a minha graça te basta, a graça é salvadora. A minha salvação te basta. Você não foi salvo? Fui. Então, se você tiver pereba, do ponto do dedão até o alto da cabeça, morando no ilha deserto pelo resto da vida, ainda assim a graça te basta, porque você vai passar a eternidade num lugar que você não merecia. Então a graça basta. Então também está falando de salvação. Então, para finalizar, nós podemos dizer que no momento da jornada, da correria do dia a dia, nós podemos dizer: vencemos o mérito, mas a graça me sustentou. A graça me trouxe até aqui. Quando eu quis desistir, a graça não deixou. Posso falar isso ou não? Eu não acho que é um problema falar assim. Está tudo bem. Obrigado. Ok. Só uma observação, pastor Tacílio. Eu vi o bispo, nosso bispo, uma vez, contando uma história, e o telefone dele tocou, e esse irmão foi o irmão que só ajudou o pai dele, o bispo Manuel Ferreira, no Rio de Janeiro, em uma carona. E ele, conversando com essa pessoa, ele expressou uma eterna gratidão, porque o pai estava perdido, isso bem no início da caminhada do bispo Manuel. E chegamos à conclusão que um rapaz que morava no sul da Flórida, que era da nossa igreja lá, é neto deste homem. Então por isso que surgiu esse assunto. E aí eu falei: uai, eu conheço o neto dele, passou 9 anos conosco aqui e voltou ao Brasil, hoje um engenheiro lá. Se eu posso entender entre linhas um ponto que você está dizendo, é o seguinte: sabe qual é o problema hoje? As pessoas, nasceu aquela frase assim: eu sirvo a Deus e não ao homem. O próprio bispo nosso respondeu uma vez: então fala o seguinte, o dia que você foi consagrar, Deus desceu do céu, pôs a mão na sua cabeça e falou: você está consagrado? Ou Deus usou um mão para pôr a mão na sua cabeça? Então, o que é mérito? Por exemplo, você acabou de dizer, o pastor Rodrigo, hoje que você está vivendo no Delaware, não é o que você está vivendo lá agora, foi o que ele fez por você quando você chegou. Então mérito, graça a Deus e gratidão a Ele. Para chegar onde é que você chegou, alguém pôs a mão, alguém ajudou. Então as pessoas têm esse problema de elogiar hoje. Por exemplo, você viu que cada pastor que subiu em cima do púlpito, nós expressamos a gratidão, o nível de dedicação do pastor César, do pastor Gisiel, do outro pastor. Isso não diminui ninguém, pelo contrário, isso ajuda e isso exalta. Por quê? Porque é lindo ver que para cada um Deus deu oportunidade. Graça, igual o pastor está dizendo, salvação. Fora disso, vai ser a gratidão a quem lhe estendeu a mão, vai ser a gratidão a Deus pela oportunidade que Ele te deu. Então, nós precisamos ter isso retirado, porque, por exemplo, uma festa dessa para ser feita, eu posso subir em cima do púlpito e dizer assim: eu fiz essa festa? Não posso. Eu sou grato à irmãzinha que está lá dentro, limpando para nós, enquanto nós estamos sentados aqui, para mim não passar vergonha e a igreja está suja. Tá? Porque, vamos lá, se o galardão de quem, de repente o maior é dela. Por quê? Porque ela está esforçando enquanto todos nós estamos estudando. Então, isso é uma questão só de a gente ter no coração gratidão, agradecer a Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. É simples assim. Ninguém chega a algum lugar se alguém não ajudar. Acho que a nossa irmã aqui tinha levantado a mão. Sim. Na verdade, vou voltar ao assunto da quinta-feira à noite, quando a irmã fez a pergunta sobre quem criou a morte, o anjo da morte, o espírito da morte. E aí o meu filho até respondeu aqui, estou gravando para ele, sobre quem criou o pecado. Então, onde que entra a criação do pecado? O pecado quando Deus criou Adão, Ele o criou livre.
o Adão decidiu romper com Deus. Essa livre, é que a palavra livre e arbítrio não se necessitam, se você parar para pensar. Você é livre, é livre. Você tem arbítrio, tem arbítrio. Então, o homem foi criado livre, moralmente livre. Como nós sabemos disso? Os calvinistas não aceitam essa ideia. Como nós sabemos disso? De novo, por causa do juízo final. Se você vai ser julgado pelo que você quis fazer, então você é livre para fazer aquilo que você vai ser julgado. Pensa comigo, como o calvinismo erra nessa questão, com todo respeito, se tem algum calvinista aqui, mas só pensa. O Judas, eles vão dizer assim, não, o Judas nasceu para fazer o que ele fez. Não, peraí. Se o Judas nasceu para fazer o que ele fez e trair Jesus, então ele tem que ir para o céu. Claro, ele obedeceu a Deus, ele serviu a Deus. No dia do juízo final, o Judas pode levantar a mão e falar, peraí, tem uma questão aqui. Eu cumpri tudo que o Senhor mandou. Eu sou a pessoa que o Senhor usou e o Senhor determinou desde o começo e eu fiz, eu obedeci, eu não tive escolha. Qual é o lugar na eternidade para uma pessoa que só serviu a Deus o tempo todo? É o céu. Então, o Judas merecia ir para o céu nessa conjectura. Mas não é assim. A Bíblia diz que cada um vai ser julgado pelas suas obras. Se é pelas suas obras, então tem arbítrio, tem vontade. O pecado, como eu disse, que a ferrugem ela precisa do ferro, do ente, lá do material, ela precisa da oxidação, precisa do oxigênio. O pecado, sozinho, o pecado não é um ente que está num lugar. Não tem uma personalidade, fala, isso aqui é o pecado, e o pecado tem tais características. Não. O pecado é o mau uso da sua liberdade. Uma vez que você usa mal a sua liberdade, você peca contra Deus, você rompe com Deus. Todo pecado é contra Deus, em primeiro lugar. Como que é contra Deus? Eu rompi com Deus e agora gerou o pecado. Então, não sei se ficou claro. Ficou? Ok, obrigado. Eu quero falar sobre adoração, que ela estava falando. Aí Deus fala assim que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Para mim, a adoração era a parte do louvor, porque eu não tinha entendimento. O que é, então, qual é essa parte que o Senhor busca que a gente adore em espírito e em verdade? Em primeiro lugar, eu disse que é possível sim adorar a Deus durante a música, está tudo bem. Mas não é apenas na música que se adora a Deus. O mudo não pode adorar a Deus? Entende? Então, não é só com uma música que se adora a Deus, mas louvando a Deus, no louvor, na exaltação de Deus, você também pode adorar. Mas adorar a Deus com base no princípio de adoração, a primeira vez que a palavra adoração aparece, está preso à ideia do sacrifício. E aquele sacrifício cuja essa palavra está presa como é que eu vou dizer? Um tipo de Cristo. Porque o Isaac é um tipo de Cristo. O sacrifício ali, quando Jesus disse assim, Abraão viu o meu dia. Quando foi isso? Lá no Moriá, nesse dia. Então está apontando para Cristo. A adoração no Antigo Testamento tem a ver com se consertar com Deus. Não dava para adorar a Deus sem sacrifício. Para adorar a Deus tinha que ter um sacrifício. E o que acontecia no sacrifício? O sacrifício era vicário. Essa palavra significa substituto. O sacrifício é substitutivo. O inocente, o animalzinho inocente, morrendo no lugar do pecador. Logo, adorar a Deus significa se consertar com Deus, estar em paz com Deus, voltar da rebelião contra Deus, que a gente se rebelou contra Deus, e adorar a Deus. Ser um verdadeiro adorador significa ser alguém que verdadeiramente saiu da rebelião. E não é alguém que canta na igreja, mas pertence ao time da rebelião. É alguém que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade. Ele não está de sacanagem na igreja, desculpa da palavra. Ele está de verdade. Ele está
porque Deus fez uma obra na vida dele, Jesus resgatou ela e tal, e ela está aqui em espírito e em verdade. Em espírito tem a ver com a ideia de que pode ser em qualquer lugar, não tem necessidade de um prédio. Mas de verdade significa que é um relacionamento real entre o perdoado e o perdoador. E o perdoador sabe quem é o perdoado. Diferente daquele pessoal que no último dia vai dizer: em teu nome fizemos uma coisa e Jesus está falando. Então, sabe por que você não vai para o céu? Por uma razão. Porque nós não tivemos relacionamento nenhum. Então não é de verdade. Entendeu? Pastor César, ontem o senhor falou sobre o Gênesis, e ali foi o Adão, né, que é o homem e a mulher, eles tiveram Caim e Abel, e Caim matou Abel e foi para um outro lugar, e teve, né, Enoque, teve os seus filhos ali. Da onde que ele conseguiu essa família toda? Gênesis capítulo 5, verso 4, diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e muitas filhas. Acontece, o problema dessa pergunta é que tem uma palavrinha que não está traduzida na nossa Bíblia. Por alguma razão, os tradutores não traduziram. Eles apenas transliteraram. O que é transliterar? É a palavra conforme está lá em hebraico, sem traduzir para o português, que é a palavra nod, que a gente fala nod aqui. Então, o Caim foi para a terra de Nod. Essa palavra nod, em hebraico, significa fuga. Então não é que ele foi para uma cidade chamada Nod. Ele fugiu. Ele saiu errante. Não é que ele chegou num lugar, bem-vindo à noite. Aí ele chegou lá, legal, aí tinha uma mulher lá, e ele falou: ei, você vem sempre aqui? Não. É que essa leitura, por conta dessa transliteração, parece isso. Mas leve em conta a longevidade dos pré-diluvianos. Os caras viviam 500, 600 anos. O Adão teve um monte de filhos e um monte de filhas. Essa informação está no capítulo 5, versículo 4. Logo, ele poderia ter se casado. Primeiro ele fugiu, ele foi fugir, não é que ele foi para uma cidade estabelecida, ele fugiu. Mas depois, ele se casa. Com quem que ele pode ter se casado? Pode ser com uma irmã, pode ser com uma sobrinha, pode ser com uma sobrinha neta, pode ser com uma sobrinha bisneta, porque os caras viviam centenas de anos. Pastor, mas com uma irmã, como assim? A ordem que eles tinham era crescer e multiplicar. Está tudo bem nessa questão. Entende? Essa moralização vai acontecer de Moisés para frente. Então a ordem ali era justamente crescer e multiplicar. Tudo bem? Okay. Pastor César, a pergunta é para o senhor, a respeito do divórcio. O senhor falou sobre a mulher samaritana, que recebeu a graça, mesmo tendo casado com 5, né? Eu pergunto sobre o divórcio e o obreiro. O que o senhor tem para falar para nós e o segundo casamento? Uma coisa é a salvação. Quando Jesus resgata a mulher, ele está dizendo que no céu entra divorciado, sim, diferente do que a Igreja Católica define. Eu não sei se você sabe, a Igreja Católica não perdoa divórcio. Se você divorciar na Igreja Católica, acabou. Você não pode participar da Eucaristia, você não pode nada. Pode agora, mas sobe para outra instância, vai para a diocese vai para não sei para onde, vai para o bispo, para o arcebispo, vai não sei para onde. E se o Papa, a única pessoa que pode perdoar um divorciado é o Papa. Não sei se você sabia disso. O Papa manda uma carta, ele fala: nesse caso aqui, ele pode voltar para a comunhão. Aí ele pode. Na Bíblia não existe isso. Então uma coisa é salvação. Jesus resgatou essa mulher, está tudo bem. Há espaço na graça para quem divorciou-se. Ministério requer exemplo. E lá no texto de Timóteo e de Tito, fala sobre o cara ser marido de uma só mulher e tal e tudo mais. Porém, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que cada um, quando foi chamado, pode se manter naquela vocação conforme foi chamado. Quer dizer, então a pessoa que passou por essa situação antes de Cristo não deve ser, pelo texto bíblico, cerceado
por conta da vida passada. Ele morreu, ele é outra criatura. Então, é isso. Agora, eu, lendo o texto bíblico, não é difícil você entender que, ó, se você divorciou, porque tem vários tipos de divórcio, esse assunto aqui hoje não termina, porque cada detalhe vale a pena ser lido, estudado e visto, porque literalmente cada caso é um caso. Literalmente cada caso é um caso. Então, o Joãozinho separou da Mariazinha porque a Mariazinha cometeu um adultério. Aí ele tem culpa. Ele vai ser punido ministerialmente. Ele então, você não pode mais pregar nunca mais. Você não pode cantar nunca mais. Você não pode subir nunca mais. Entende? Então, cada caso precisa ser analisado à luz daquela situação. Beleza? Pastor César, e se os outros também se sentirem à vontade para responder, passamos esse final de semana ouvindo sobre a graça, que só o Filho leva ao Pai, Jesus, e que uma vez que recebemos esse Evangelho, agora carregamos uma mensagem para mostrar para o pecador que ele também pode ter uma nova identidade. Só que estamos ouvindo as igrejas pentecostais acreditam no batismo, no Espírito Santo, os dons, e adicionaram as igrejas neopentecostais. Só que dentro disso adicionaram agora um evangelho triunfalista, a qual Deus serve a criatura. E a pergunta é, esses líderes, eles acham que tem uma segunda intenção por trás, ou é falta de conhecimento, que precisa, por exemplo, segurar, manter o povo na igreja? Eu não tenho como saber. Não tenho condição de saber. Como eu vou saber qual a motivação da pessoa? Não tem como. Ou é falta de conhecimento bíblico? Então não tem como, não sei. Pode ser. Pode ser falta de caráter? Pode. Pode ser falta de conhecimento? Pode. Eu conheço irmãos neopentecostais que pregam heresias terríveis e que são pessoas maravilhosas e que são escravos das heresias, são vítimas. E eu já vi casos de pessoas que maldosamente manipulam as pessoas. Então só Deus tem para cada situação como essa. Pastor, uma abertura só, eu acho que daí volta lá na pergunta que a irmã fez no início das informações da internet, justamente aí nesse ponto. Por quê? Porque nós precisamos entender duas vias, o ensino e o aprendizado. Quem aprende tem que estar aberto para aprender, e quem ensina tem a responsabilidade de entregar aquilo que é correto. O grande problema é que hoje, muitas das vezes, as pessoas não querem aprender, ouve aquilo que lhe agrada, e ouvindo aquilo que lhe agrada, ela prega aquilo como verdade. Então, aqui que está o ponto. Então, por exemplo, a internet, hoje acabamos de ver o pastor fazendo uma linda apresentação. Eu creio que aquele versículo que Jesus disse, poderás fazer milagres igual maiores que eu fiz, porque quem que vai fazer milagre maior do que Jesus? Mas era um Jesus pregando. Hoje, a internet deu oportunidade de milhares sendo pregados ao mesmo tempo. Então, já vê esse parâmetro. Agora, dentro disso, o que acontece? É aí que a igreja precisa ter a referência do pastor, da palavra sadia. Porque só acontece esses casos aqueles que estão procurando ouvir o que lhe agrada. O apóstolo Paulo disse isso, que nos últimos dias procurariam um evangelho que lhe agradasse. Ao que eles querem ouvir. Porque os triunfalistas usam essa arma. Eu concordo em gênero, em número e grau. Só com uma pequena ressalva. Não é ressalva, uma adição. Que é a seguinte: a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nesse discurso vitimista. Tipo assim, mas eles estão mal intencionados. Mas eles estão lá. Peraí. A partir do momento que você tem uma Bíblia sagrada na sua língua, é problema seu agora, meu irmão.
Cada um tem um pastor que merece. Amém. Cada um tem um pastor que merece. Ninguém vem para cá amarrado. É verdade. Ninguém vem para cá amarrado. O que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Se tem palavra de Deus, né? Então a culpa, tudo bem, essa é a ressalva. A culpa é da liderança, no sentido de quando tem má intenção, é verdade. Eu concordo com isso. Só que o cara que está lá dentro, dançando conforme a música, está tão perdido quanto. Por quê? Porque se ele tem uma Bíblia na língua que ele sabe ler, Aleluia. ele acabou de perder toda a possibilidade de desculpa. Você não tem desculpa, está na sua Bíblia, está na sua língua. E como que você deixa uma coisa que está acontecendo na sua cara, uma coisa que a Bíblia diz contra, e você lá, batendo palma? Então, você também está errado. O líder vai ser julgado, é verdade. É verdade. Mas se você tem a Bíblia, aí é você também, meu amigo. Entendeu? Então, eu reparto só essa ressalva. Tudo eu concordo, mas eu reparto essa responsabilidade também com o membro da igreja. Também com o membro da igreja. Ele não é vitiminha, não. Ele não é vítima, não. Existe, como é que fala? Corrupção, porque existe corruptor. Se não existisse corruptor, não existiria corrupção. Então, tem o cara que gosta desse tipo de coisa também. Se não tivesse, nenhum líder faria isso aí. Então, tem os dois lados da moeda. Amém? Meus amados, a gente gostaria de ficar a tarde toda, mas alguns têm que ir, não é? E outros já estão com fome. Comidinha tá ali esperando. Só mais uma pergunta, Tá... pastor, se puder. Sim, pode ser. Só mais uma pergunta. É só com a pergunta da irmã sobre adorar em espírito e verdade. O Senhor falou que é relacionamento e onde qualquer lado, verdade? Então, eu ensinado e porque eu aprendi que espírito e verdade, quando você recebe a Jesus é a verdade. E como é espírito, aí então, como o Senhor falou que não precisa um lugar, pode adorar em qualquer lugar. Esse sentido pode ser igual? Sim, nós estamos falando a mesma coisa de formas levemente diferentes. O que eu estou dizendo, o que o texto aqui vai mostrar para a gente, que quando Jesus salva essa mulher sem a estrutura da religião, é uma mensagem importante para nós. A igreja passa a ter prédio 4 séculos depois. Igreja, o primeiro mártir da igreja morreu pregando uma mensagem, que é o Estevão. E essa mensagem foi tão poderosa que o cara que estava matando ele, que era o Paulo, se converteu anos depois e repetiu a mensagem. E qual era a mensagem? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O Estevão pregou e morreu. Anos depois, Jesus encontrou o Paulo, Paulo se converteu. 15 anos depois, o Paulo vai pregar lá em Atenas e cita exatamente a mesma mensagem. Então, é importante ter prédio. Eu sou pastor de uma igreja modesta, pequena, nós somos acho que 10 ou 11 igrejas. Temos um prédio aconchegante, muito legal, tal, não sei o que, tudo mais, mas ali não é o templo. A gente fala templo, não vai ser reunião no templo, não. Templo é quem nós somos. Isso aqui é uma bênção, legal, a nossa igreja tem. Não sou contra, não, cara. Não sou o João Batista falando mal, não. Temos, tá tudo bem. Mas isso aqui é para a gente não tomar chuva. Aqui essa reunião é reunião de treinamento dos crentes. A gente senta, glória a Deus, a gente senta para treinar um com o outro, para crescer um com o outro, para compartilhar, fazer isso que nós estamos fazendo, adorarmos a Deus juntos, louvarmos ao Senhor juntos, pregar para que outras pessoas ouçam o Evangelho e tal, tudo mais. Mas não depende. Aí, se tiver uma lei aqui nos Estados Unidos, falando assim, ó, todos os prédios de igreja têm que ser desocupados a partir de agora, a igreja deixa de existir? Não muda nada. Não muda nada. É isso aí. Amém?
Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Sim. Terminar. A saideira de novo. Saideira. O velho golpe da saideira. Amém? É o seguinte, eu queria saber, pastor, por que Jesus falou mais do inferno que do céu quando ele desceu, que ele pregou para a humanidade? Eu já ouvi as pessoas falando sobre isso. Eu realmente não sei se isso é uma verdade. Nunca fiz essa conta. Pensando aqui, o pastor Eugênio é um estudioso das Escrituras, o pastor Sérgio, o pastor Ilmar. Eu não sei se isso é uma verdade. Vocês já fizeram essa conta? Não é que Jesus falou mais do inferno do que do céu. A pessoa que mais fala do inferno Isso é verdade. na Bíblia é Jesus. É Jesus, isso é verdade. Essa é a frase. Aí com essa eu concordo, com essa não tem escapatória. Agora, que Jesus falou mais do inferno do que do céu, eu, por exemplo, fico com o pé atrás com essa assertiva. Tem várias coisas que as pessoas falam e cai na nossa cabeça, no imaginário, e a gente fala, Jesus é a pessoa que mais falou sobre dinheiro. Eu não vejo isso aí na Bíblia. Ele fala nas parábolas, lá como eu falei agora do dracma perdida. Lá tem dinheiro, mas o assunto é dinheiro? Não. Dos talentos fala de dinheiro, o assunto é dinheiro? Não. Do credor incompassivo, tem dinheiro, o assunto é dinheiro? Não. A mina lá, a terra de grande valor, tem dinheiro, o assunto é dinheiro? Não, nunca é dinheiro. Então a gente tem que parar e analisar se as coisas como as pessoas falam. Tudo bem? Ok. Aquele pastor ali, não sei se é pastor, ele deu a mãe 3 vezes. É a saideira. Desculpa. Tem duas saideiras. Tem o velho golpe da saideira. E ele também, não? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma pergunta que sai um pouco disso. Quando o irmão falou sobre o divórcio aí, eu queria falar na realidade sobre uma diferença que a gente tem quando a pessoa está aqui nos Estados Unidos e ela está lá no Brasil. Vou dar um exemplo muito claro. Quando eu quis casar com a minha esposa, nós decidimos, vamos casar, e a gente decidiu casar, preparamos tudo e casamos diante de Deus e diante do homem. Lá no Brasil. Aqui existem algumas situações mais complicadas por conta até da questão que o pastor Sérgio falou da documentação. Mas existem alguns casais que estão aqui há um bom tempo esperando essa questão de documentação e não podem casar. Mas gostariam muito, pessoas inclusive que têm sua família constituída, têm filhos, né, pessoas que nós conhecemos que são de boa índole e tudo mais. E gostariam muito de participar do corpo de Cristo, gostariam muito de participar do corpo de obreiro, gostariam muito de estar ajudando na obra. O que o senhor poderia nos dizer um pouco sobre essa questão? Olha, meu irmão, eu sou aqui um convidado, né? Um ilustre forasteiro, né? Aqui. E aí eu prefiro permitir que os pastores da igreja se pronunciem sobre isso. É uma realidade que eu não conheço, que eu não domino, e eu imagino que já tem algum tipo de entendimento. A gente está numa convenção, inclusive. Então eu prefiro permitir que os meus companheiros aqui emitam algum parecer. Meu amado, eu tive um caso aqui na igreja que chegou um casal, a irmã com uma aparência muito simples, né? E numa entrevista com ela é líder do ciclo de oração, de onde ela veio, um histórico maravilhoso. E devido por estar aqui há 29 anos, eu presenciei cenas terríveis de ministério auxiliando pastores, nós colocamos um lema na igreja, chegou até antes da sua carta de membresia da outra igreja, que era a sua certidão de casamento. Por quê? Porque eu tive casos lá no sul da Flórida, que o cara encontrou com a mulher no aeroporto e veio para cá casado. E pessoas que vieram para cá solteira, casaram aqui e era casado no Brasil. Então, acontece demais isso aí. Por isso que, para prevenção, a igreja sempre pede, até antes da carta ter a sua certidão de casamento. Porque se for falsa, fala,
todos falsificados. Então chama a polícia para ele e leva embora. Agora, o que acontece? Tivemos esse caso e a irmã chegou e falou: pastor, a gente não é casado, mas meu desejo é casar, mas eu sou uma serva de Deus, tá? E eu quero ajudar na igreja. Eu falei: irmã, só vai ajudar até um ponto, até uma circunstância. Por quê? Porque o seu caso, a Bíblia diz, diante dos homens, diante de Deus. Então a senhora está vivendo casado, sem passar diante dos homens e diante de Deus. E ela, no começo aceitou, depois ela começou a querer enfrentar. E começou a levantar na igreja. Mas o meu dízimo o senhor aceita. O senhor aceita. Eu falei: que dia que eu pus uma arma para você, mandei você dizimar. Você traz o altar que você quer. Você oferta o que você quer. Porque um erro é o outro erro. Uma questão é o seu relacionamento. Agora, se você quer entrar na questão financeira, é a questão de Deus. Então, o que acontece? Existe coisa que é princípio. Princípios são imutáveis. Isso estou dizendo por mim. No meu pastoreio, princípios são imutáveis. Existem princípios bíblicos estabelecidos que são imutáveis. Então, dentro disso, a gente precisa analisar, porque houve uma grande discussão até no Brasil sobre como é que chama lá a lei, quando vive muito tempo junto, relacionamento estável. Então, isso é uma lei criada no Brasil. Então, tipo assim, é uma situação que, igual ele disse na questão do divórcio, cada caso é um caso que você tem que analisar muito detalhadamente, razões, por circunstâncias. Só que quando bate no princípio, aí você tem que se posicionar. A pessoa, ela precisa entender que existem regras também. A gente não somos nós, não é a Bíblia que adapta a nós, somos nós que vamos adaptando ao que a Bíblia está falando. Então, aí vai acabar o pastor sentar, ouvir, analisar, ver a situação, ver o que está acontecendo, ver se a pessoa não quer casar. Porque no final das contas, era ele que não queria casar mesmo. Ele falou: eu tenho medo que se casar acaba. E se a gente ficar assim, não vamos ficar juntos. Então, já não era nenhum problema de lei, não era nenhum problema migratório. Era um problema que um cara falou: eu fico com você assim, mas se a gente for casar, eu não quero mais. E aí? Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, essa fica uma experiência até pessoal que eu passei. E essa história, o dízimo o senhor aceita? A irmã não queria servir a Deus, se serve a Deus, dando dízimo. Então, quer servir a Deus e não quer traz dar no lugar. Pronto. Dar dízimo é servir a Deus. Pronto. Exato. Está servindo a Deus dando dízimo. Exato. Pastor Eugênio, para mim não ficou claro. Só deixa eu... Em que caso não se pode casar aqui? Então, eu queria perguntar para ele. Na questão de na documentação, o que acontece muitas vezes, pastor Rodrigo? A pessoa, já aconteceu lá na igreja, ela aceita Jesus, ela está casada por causa de documento. E ao mesmo tempo ela coabita com o marido dela, ou com a esposa dele, mas foi um casamento arranjado. E aí ela aceita Jesus. Já aconteceu comigo. A minha pergunta para ela sempre foi assim, tá? Essa pergunta eu faço: ok, você está esperando documento? Tô. Ok. Você não está tendo relação com a pessoa? Não, não estou tendo, mas estou casada com ela. Ok. Seu marido aceitou? Aceitou. Então, ok. Continua na igreja. Quando você legalizar tudo, que você puder casar com seu marido, aí sim você vai poder dizer que você é casada com seu marido. Aí você volta a conversar comigo. Mas hoje você não pode nem trabalhar na igreja. Por que não? Por que não? Para mim, tá? Pode ser que outro pastor ajude. Porque o seu testemunho não é real. Porque o testemunho da pessoa vai ser sempre essa: eu casei para ter documento porque eu acho que eu faço melhor do que Deus. Então, ela espera. Aí ela vai para o inferno. Aí inferno, meu irmão, é graça, aí é só Deus que vai dizer, não sou eu. Mas para trabalhar na igreja, para mim é uma questão de testemunho. De testemunho. Então, essa seria a questão. Ela vai aguardar. Para que legalizar ela, eu não falo na questão de salvação. Já me perguntaram: e aí, a pessoa vai ser salva ou não? Meu irmão, quem sou eu? Né? Mas na questão da documentação. Então eu sei que acontece isso. Segunda questão, por não casar, é porque muitas vezes a menina tem menos de 21 anos e já deu a entrada no processo, e se ela tem menos de 21 anos e ela não é casada, sai o documento pro pai, ela pega.
Entendeu? Se sair o documento para o pai e ela tiver menos de 21, mas ela é casada, emancipou. Aí complicou a situação. Alguns casos até pegam, mas se não, complica. Então, por causa disso, a gente mora junto por causa disso. Ok, para mim continua errado do mesmo jeito. Você espera, legaliza a sua situação, aí você pode trabalhar na igreja. Eu acho que essa a única questão. Eu tenho que entender, salvação é uma coisa, trabalhar na igreja é ser exemplo. Porque senão você está levando o outro irmão a pecar. O que você ganhou? Você não é amado pelo seu trabalho. Você é amado porque você é filho. Então, na minha concepção, são esses dois casos, não sei se são esses dois casos, mas aqui que eu conheço, são os dois casos que impedem a pessoa de casar. Ou se ainda não saiu o divórcio no Brasil. Eu não batizo quem não é casado. Uma questão minha, conheço pastores que batizam, não quero entrar no parâmetro. Eu tive essa discussão esses dias com um americano que foi na minha igreja. O desejo dele é que eu batizo ele. Só que ele vive com uma brasileira, só que ainda não saiu o divórcio dela, não pode casar. Ele chegou para mim e falou, ok, só me prova aqui na Bíblia, me dá um versículo bíblico, que eu não posso me batizar. Eu falei para ele, ok, eu não vou entrar com você na questão bíblica, mas eu vou entrar com você na questão da lei. Eu quero te dizer por que eu tenho que te batizar se você não consegue esperar o divórcio da sua esposa. Para mim, diante da lei, você está em pecado com ela. Aí ele parou e falou, mas então é o Senhor, é a igreja ou é a Bíblia? Eu falei, é uma regra que eu me submeto a ela. E se eu for para o céu? Eu falei, se você for para o céu, graças a Deus a gente vai se encontrar lá. Mas eu não vou te batizar, porque você nem do batismo, então se você querer que você já está salvo, que você aceitou Jesus, nem do batismo você precisa, porque o ladrão da cruz não precisou do batismo para entrar no céu. Agora, concordo plenamente com o que diz o pastor César. Se você está na igreja e não quer se batizar, é porque você não quer casar. Se você não quer casar, é porque você quer fletar. Se você quer fletar, você não vai para o céu. Então, são algumas coisas difíceis da gente colocar, né? Mas não dava para casar. Ok, meu irmão, você não precisa trabalhar na igreja não, meu irmão. Continue servindo a Deus sem trabalhar, legalizou, aí você abre uma porta, aí a igreja vai estudar o caso. Eu sei que para o imigrante aqui algumas coisas é muito complicado, né? Mas isso não pode levar a igreja a fazer acordo. E um dos grandes detalhes que eu enfrentei, pastor, que a aparência que ela tinha, por exemplo, como pastor, eu acabei de dizer, nós não podemos expor ninguém. Então, não era do conhecimento de ninguém da igreja. A situação dela, quem olhasse era um casal perfeito. E aí, a pessoa não vira para o do lado e diz assim, o pastor não permite eu trabalhar, não permite eu fazer absolutamente nada, porque ela queria ser, vou até abrir para vocês, ela queria ser líder do círculo de oração, igual era da igreja que ela veio. Eu falei, irmã, só o que me falta, a irmã, líder do círculo de oração. Então, tipo assim, a gente foi limitando, e aí a pessoa começou a querer falar para os outros que não tinha oportunidade, mas não tinha porquê. O porquê não fala. Então, princípio é princípio, e é inquebrável. E é interessante, por quem quer ser líder de círculo de oração? Você pode orar em casa à vontade, não é? Eu quero servir a Deus, eu gosto de orar. Ora, irmã, em casa. Eu gosto de cantar, canta. Eu gosto de ganhar alma, vai ganhar alma. Mas para que tem que ter um cargo na igreja, liderança? Só se for para aparecer. Entendeu? Quer servir? Ora. Eu gosto de orar. Ora, irmã, irmã pode orar à vontade. Pode orar aqui na igreja, só não pode ser a líder. Qual o problema? É aquele negócio, tem que ter um título. É aquela coisa pelo título. Eu amo Jesus. Não é? Mas não quer mudar. Ora, eu orava na igreja, amém, continua orando. A irmã pode chegar aqui 4 horas da tarde, antes do culto abrir, vai orando, terminou com 10 horas da noite, a irmã continua orando até meia-noite, não tem problema, só não pode ser líder, qual o problema? Quer ganhar alma para Jesus? Vai ganhar alma. Eu, quando me converti, era um novo convertido. Claro que ninguém me conhecia. Como é que comecei a pregar? Ponto de ônibus, praça, prisão, hospital.
Pronto, tem tanta coisa para fazer para Jesus, a pessoa só quer fazer na igreja. O senhor está abrindo um leque para crescer mais ainda a pergunta que eu tenho que fazer para o pastor. Saideira. Vamos lá. A saideira. A saideira. Posso falar? Claro. Não precisa não. A maioria sabe que João Batista, o ministério dele durou 6 meses. E todo mundo sabe também que ele secou a cabeça dele e colocou numa bandeja. Sabemos todos quem ele era com Jesus. E eu queria que o senhor, em nome de Jesus, me ajudasse, falasse para mim sobre João Batista, na visão do senhor. Amém. Falasse o quê? Sobre ele. O que o senhor acha desse ministério dele? 6 meses. E ele foi falava claramente, olhando para o olho da pessoa, que hoje... Você está com a sua Bíblia aí? Está ali atrás. Tá. E se hoje... Abre a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 5. Amém. Lucas 1,5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. E sua mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E ambos serviam a Deus. Quem está com o texto aberto aí me refresca aí. Serviam a Deus, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E aconteceu que, na ordem do seu turno, ou coisa parecida, na ordem da sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso. É esse o momento onde o Zacarias vai receber a visita do anjo Gabriel para o nascimento do João o Batista. E nesse momento tem 2 informações importantes. Primeira, ele é filho de um sacerdote. Como que o pai dele se chama? Zacarias. Se ele é sacerdote, ele tem que ser da tribo de Levi. Porque só tem sacerdote da tribo de Levi. Então, o João Batista tinha ascendência levítica. Ele tinha aspiração sacerdotal. Filho de sacerdote é sacerdote. A outra informação, o versículo talvez seja o 7 ou o 8, diz que a mãe do João Batista, a Isabel, ela era da casa de Arão. Versículo 5, obrigado. Ela era da casa de Arão. O que essa informação diz? Para você ser sacerdote, você tem que ser da tribo de Levi. Qualquer levita é sacerdote. Mas para você ser sumo sacerdote, você tem que ser da tribo de Levi, porém da casa de Arão. Tem que ser da família de Moisés. Só a família de Moisés, o Arão é irmão de Moisés, é sumo sacerdote. O João Batista tinha ambas as condições. O pai dele é da tribo de Abias, então ele era levita. A mãe dele era da casa de Arão. Então ele tinha sangue, não só de sacerdote, de sumo sacerdote. Aí vai para um segundo texto. Uma página, vira uma página, quem está com a Bíblia, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador na Judéia, e Filipe, tetrarca na Itureia e na província de Traconites, e Lisânias, tetrarca em Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Esse texto é um problema, o verso 2. Porque o que diz, quem está com o texto aberto aí, lê o verso 2. Para aí. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Essa é a única vez na Bíblia onde a palavra sumo sacerdote aparece no plural.
Por quê? Porque enquanto sacerdote tinha um monte, sumo sacerdote só tinha um por vez. Nunca na Bíblia houveram 2 sumos sacerdotes oficiando juntos. Esse texto é uma denúncia. O Lucas, ele está fazendo uma denúncia nesse versículo. E esse versículo diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, e detalhe, um é genro, o outro é sogro. É um princípio de nepotismo aí. Há uma corrupção. Qual é a corrupção? Tem 2 sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Isso é pecado, é uma prevaricação. E o texto diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O que esse texto está dizendo é que Deus mudou de endereço. Está aí nesse texto. O sumo sacerdócio está corrompido. 2 caras alternam o poder do sumo sacerdote. Se a gente tivesse tempo, aí eu podia mostrar para você pelo menos meia dúzia de textos onde essa alternância de poder não sai da casa de Anás, pelo menos por anos a fio. Ele, os seus 5 filhos se tornaram sumos sacerdotes e eles revezavam o poder de ano em ano. Quando Jesus é preso, e Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Mas a Bíblia não diz que o sumo sacerdote era de ano em ano e tal. Quem escolhe o sumo sacerdote é Deus. Deus fala: você é da tribo de Levi? Sou. É da casa de Arão? Sou. Então eu escolho você. E o sumo sacerdote lidera a religião até a morte. Morreu, Deus escolhe o outro. Morreu, Deus escolhe o outro. Esse texto diz que tem 2 sumos sacerdotes. Significa que o ministério está corrompido. E o texto diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus estava com João. Ou seja, o ministério está corrompido, o templo não funciona mais para... O templo está lá, a religião funciona, está tudo funcionando. Mas se alguém quisesse ouvir Deus, tinha que procurar um cara chamado João, no deserto da Judéia. O João Batista. Por quê? Porque o João Batista é o verdadeiro sumo sacerdote. É o sumo sacerdote de Deus, que Deus escolheu. Por exemplo, o sumo sacerdote na Bíblia não pode usar uma roupa comum. Ele tinha que ser reconhecido pela roupa que ele veste. Éfode, o coisa de linho lá, o que chamam? A roupa de linho, o peitoral com as 12 pedrarias, as 12 pedras, urim, o tumim e tal. A mitra e tal, é essa palavra. O João Batista não tinha acesso a essas roupas. Por quê? Porque o ministério estava corrompido. Por outro lado, ele não podia andar como um homem comum. E por isso que você vai ver na Bíblia ele vestido de pele de camelo com um cinto de couro transpassado pelo mão. Porque ele era o verdadeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote não podia comer comida comum. Ele pegava o garfo de 3 pontas e colocava na panela, e a parte que vinha para ele era a porção de Deus na vida dele. É o que a Bíblia diz. Só que o João Batista não tinha acesso ao guarda-roupa do sumo sacerdote, estava corrompido. Ele também não tinha acesso ao garfo de 3 pontas, nem à cozinha do templo, porque tudo estava corrompido. Por outro lado, ele não podia comer comida comum. Então esse cara vai comer gafanhoto e mel silvestre a vida inteira, porque ele é o verdadeiro sumo sacerdote. A ideia é assim: imagina que você ganha uma roupa muito bonita, e aí não serviu para você. Você está mais gordo, mais magro, a roupa não serviu. Só que a roupa é muito bonita, tal. A pessoa te deu um cartão, fala: se não servir, vai lá e troca. Está aqui o endereço da loja. Aí você chega lá na loja, está uma placa assim: mudamos de endereço, agora é no shopping tal. Se você quiser trocar a roupa de verdade, o que você tem que fazer? Ir no novo endereço. Esse texto de Lucas 3 é como se Deus colocasse uma placa no templo dizendo assim: eu mudei de endereço, eu não atendo mais aqui. Aí quem quer procurar religião, está funcionando. Mas cerimonial, toda essa questão aí, e isso está ligado com o que eu falei da samaritana. Não é mais um endereço fixo.
Então Deus está dizendo assim, eu não atendo mais, porque o texto diz assim, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, do deserto. Em outras palavras, assim, se você quer religião, fala com Anás e Caifás, vai para o templo. Mas se você quiser ouvir a Deus, procura no deserto por um cara chamado João Batista. Quando vão falar com João Batista, quem é você? Ele falou, eu sou a voz do que clama. Não a voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Quem está clamando no deserto era Deus, através da vida de João. É o que eu posso falar sobre isso. Deus te dá glória. Amém. Deus te dá glória. Bem, a saideira, né? Tá bom? Acabou. Vamos orar, irmãos. Eu quero parabenizar a todos que vieram para a escola bíblica. Escola bíblica é isso, é um tempo de aprendizado. Mas não para aqui, você continua. O pastor César apresentou vários cursos que você pode fazer, estudar. Você também pode assistir vários vídeos dele e continuar aprendendo. E eu só quero agradecer o fato de o senhor ter atendido o nosso convite. A primeira vez que convidei, ele falou não, logo de cara. Aí ele falou, não tenho visto. Eu falei, mas isso aí a gente vai resolver, não é? E graças a Deus deu tudo certo. E Deus abriu a porta. A fila era normalmente um tempão para conseguir o visto. Ele em 15 dias conseguiu a entrevista, o visto, e está aí. Amém? A primeira vez, mas não vai ser a última. Com certeza que não. Amém? Irmãos, nós temos os certificados, mas devido à hora, eu vou pedir só o certificado do pastor César, pedir à equipe que esteve trabalhando, eu agradeço a equipe que traga o certificado do pastor César, da esposa Vanessa, e vou pedir ao nosso primeiro vice-presidente que entregue o certificado do pastor César, como que simbolicamente todos podem passar lá atrás e pegar o seu certificado. Porque se a gente for entregar um a um, aí a gente vai ficar aqui até 4 horas da tarde, né? E aí o almoço já está esfriando e pronto. Então vamos fazer assim, porque já está quase 3 horas, a hora do sacrifício. Então, conforme aprendemos, uma coisa de João interessante é ele oferecer remissão de pecados no Jordão. Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Né? Vocês pensem nisso. A forma alternativa de remissão de pecados. Vamos lá, traz aí o certificado. Pastor Ilmar, por favor, entregue. Pastor César, o senhor ensinou, mas o senhor também sentou para ouvir outros. Então o senhor tem direito a receber um certificado aí da nossa EBOL. Aí, ó. Sim, tá bom. Meus amados, então, pastor Sérgio, tem algum anúncio que o senhor quer fazer? Só almoço para quem quiser. E vamos então